Muito bem, estamos de volta e o tempo passa e o tempo voa. Esse é, o último bloco do nosso programa. Do nosso programa. Mas você vai continuar ligado e ligada aqui no canal Viver Brasil. Sabe por quê? Porque na sequência tem Saúde e Bem-Estar. E o Saúde e Bem-Estar apresentado pelo meu querido Fernando Rocha. Ele fica brincando comigo, Elias Sunshine, e eu mando um abraço, um beijo para ele, Fernando Rocha Moonlight, que faz um trabalho muito legal e é Saúde e Bem-Estar, ou seja, saúde com um conceito mais amplo. Tá? Então você confere logo depois do nosso programa BH Todo Dia. Aliás, todos os conteúdos produzidos aqui no canal Viver Brasil ficam à sua disposição no YouTube. E aí você pode assistir na hora que você quiser, do jeito que você quiser, com quem você quiser. Ou seja, liberdade para você. Não é? Você precisa ficar preso naquela ideia de grade, né? Aliás, esse nome é muito ruim. Aqui é um novo conceito, né, de uma produção audiovisual. Estamos no ar na TV, mas também disponibilizamos os nossos conteúdos para você que, né, de repente quer conferir através do YouTube. Combinado? Então vá lá no canal do YouTube, também aqui do canal Viver Brasil. Combinadíssimo. E atenção, o professor Getúlio falou do Repórter Esso. E a nossa produção, olha só, a última transmissão, Getúlio, a nossa produção correu daqui e dali e conseguiu, para a gente poder mostrar para o nosso telespectador, telespectadora e internauta essa última transmissão do Repórter Esso. Então, vamos lá, maestro, solta o Repórter Esso para a gente. Alô, alô, Repórter Esso, alô? Professor 20, boa noite. Aqui fala o Repórter Esso, um serviço público da Esso, brasileira de petróleo e dos revendedores Esso com as últimas... 1968, Estados Unidos em foco. Assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O Repórter Esso, um serviço público da Esso brasileira de petróleo e dos revendedores Esso, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Esso. Ou seja, por mais que seja um jornalista acostumado, né, Hélio, vem a emoção. Sem dúvida nenhuma. Até me faz lembrar, porque eu estava nos Estados Unidos quando primeiro Martin Luther King foi assassinado no dia 5 de abril de 1968 e depois o Robert Kennedy, assassinado no dia 9 de junho de 1968 também. Foram dois crimes muito sérios, graves, e eu era repórter da Voz da América na época, ainda rádio, evidentemente, ainda não estava na televisão, mas foi uma cobertura das mais dramáticas que nós vivemos, foi a cobertura da morte e assassinato do Martin Luther King, Washington pegando fogo, sim, porque a cidade foi praticamente incendiada, né? Isso. A gente, para sair de carro, você tinha que escrever nos lados do carro, Soul Brother, irmão em alma, porque senão o seu carro era queimado. Era uma coisa dramática, né? E na morte no assassinato do Bob Kennedy, eu fiquei muito, muito, muito chocado, porque eu vivi em Washington na época em que ele era senador por Nova York, e ele tinha um programa social muito bem feito na região de Washington, e ele me enviou uma carta em que ele assina, me pedindo para participar do programa dele social, porque eu era uma das lideranças estrangeiras vivendo na região de Washington. Sim. A carta é essa aí, eu até coloquei para você fazer a publicação da carta. É uma das coisas que eu tenho um maior orgulho. Eu tenho cartas de muita gente famosa, viu? Mas essa é uma das mais importantes. Tem uma do Juscelino também? Tem do Juscelino também. Isso, acho que está logo ali na sequência também. O Juscelino, na verdade, ele na época exilado, entre aspas, né, ele se julgava exilado em Nova York, e eu fiquei muito próximo dele, porque ele ficava só, e então nós viajávamos, eu levava ele comigo para todos os lugares que eu ia perto de Nova York. Gente, uma pessoa tão popular, tão próximo dos outros, deve ter ficado muito mal, né? E quando ele volta, eu estava na Austrália fazendo uma reportagem, e ele viu uma reportagem minha sobre o monstro de Loch Ness. Sim, me lembro do monstro. Na Escócia, né? Então ele me manda uma carta maravilhosa, dizendo que estava na sala dele, acompanhado de amigos. De repente ele começa a ouvir uma voz que ele conhecia tanto, que era a voz do amigo dele, não sei o que. Ele me manda esta carta que eu também trouxe para publicar, que é uma coisa maravilhosa. Eu convivi com ele muitos anos. Aliás, uma das coisas mais bonitas que eu vi na minha vida foi ir com ele num domingo à tarde num restaurante muito famoso em Nova York, que recebia celebridades, e eles tinham um círculo no meio do restaurante onde eles colocavam as pessoas famosas.
E eu cheguei com o Juscelino e com a filha dele, Márcia, para almoçar, e de repente as pessoas iam olhando e diziam assim, Kubitschek, Kubitschek, porque ele era famoso nos Estados Unidos, ele era conhecido por causa da Operação Pan-Americana, né? E aí na hora que ele chega no centro daquele tablado, ele percebendo que as pessoas estavam se dando conta de que era ele abre os braços assim e dá aquele sorriso. Aí o povo se levanta e começa a aplaudir. Foi uma coisa de arrepiar. Você vê um brasileiro em Nova York, naquela época, sendo aplaudido simplesmente pela sua figura carismática, por tudo que ele fez. Ele era muito conhecido por causa de Brasília, evidentemente. Eu tomei um café com o Juscelino semana passada, fui lá em Diamantina. É mesmo? Tá certo. Pedro Anastácio. Sabe onde tem aquela cantoria, como é que chama? Vesperata. Vesperata. Tem um isso, café lá que tem uma foto dele enorme. E você Isso. põe a cadeira, ele fica do seu lado. Assim. Que barato. Tô tomando um cafezinho, que beleza. Se deu bem, né, cara? Você é daqui de Diamantina. Isso. Olha, eu vou dizer uma coisa ensinar para o mundo você. inteiro. Eu chegava, naquela época não tinha telefone celular, mas tinha aquelas secretárias eletrônicas, né? Isso. Então eu chegava de viagem em Nova York e o meu apartamento ficava a 2 quarteirões do hotel onde ele ficava hospedado. Quando eu chegava tinha 5, 6 ligações dele pedindo para entrar em contato. Eu nem entrava em contato, eu trocava de roupa e ia direto no hotel. E quantas vezes eu ficava conversando com ele até ele dormir. É mesmo. Aí eu cobria ele, fechava o quarto e disse, ia embora. Diz que ele era do rock também, né? Serenata. Ouvi falar. Pé de valsa Era Ouvi do falar rock, que ele era do ótimo. rock total. Quebradeiro, pé de valsa. Ô, Mas é um Pedro, sujeito incrível mesmo. Né? seja bem-vindo, né, ao nosso Muito programa. bem. Eu já Pedro. cheguei falando, nem me apresentei. Não, mas é muito legal. Você está em casa, fique à vontade. Assim, E essas assim. histórias são maravilhosas, né? Ah, um poço de sabedoria aqui, cara. Quando falou do monstro do lago, você também brilhou os olhos. Eu também brilhei. Eu vi a cabecinha lá dentro. Exato, isso faz parte da nossa infância. Mentira, sem né? Fala a dúvida. verdade. Não tem esse monstro. Ah, mas era bom acreditar, Sei lá, né? A gente ficava com medo, Não né? acredito até hoje. Eles querem mentira, é mentira. Muito bom. Naquela época, né, o monstro de Loch Ness ainda era um mistério extraordinário. E a reportagem foi exatamente para acabar com o mistério. Diz, olha, Isso. não é bem assim. Isso não tem necessariamente muito de verdade. Fico vendo os Estados Unidos, o povo procurando pé grande até hoje. Exatamente. Pelo amor de Deus. Loura do Bonfim, Capeta do Vilarinho. Loura do Bonfim existe também. Existe, você já encarou ela. Já? Eu não posso contar, né? Porque tem Muito certas bem. coisas que é melhor. Muito bem. E o Capeta do Vilarinho? Esse eu não conhecia, não. Não. Tinha um funk, né? Tinha uma música no funk, rádio, tinha. inclusive. Tocava no rádio. que era do Capeta do Vilarinho. Aliás, cara, parabéns pro rádio. Eu amo rádio, cara. Eu acho que o grande barato do rádio é você não ter que parar de fazer nada para ter o rádio. Ele é um companheiro que para televisão você para e fica lá, Você né, tem tal. que parar, Livro você para. Isso. O rádio você liga ali e continua fazendo tudo. E vai embora. Por exemplo, um Tuti Maravilha, né? Nosso grande... Maravilhoso. Cara, tem Tuti 30 Maravilha. anos aquele programa dele, cara. Isso, a hora do E é o recreio. mesmo programa, é igual, a mesma piada. O mesmo A hora da Elis, né? A Incrível. mesma Essa foi ótima. A mesma piada é boa. Duas músicas da Elis todo dia há 30 anos. Há cara. 30 anos. Contei com a E a Cira gente Antão. ama, né? Contei com a Cirantão, Cirantão no TikTok. Nossa, Pô, o querida que é amiga. aquilo? né? Fabuloso. né? É uma Esses pena comerciais aqui, a Santão fazia Pô, eles. faz hein? até hoje. Você sabe que aqui no rádio de Minas Gerais, eu fiz uma coisa que ainda muito jovem, chegando aqui, eu tinha 20 anos no máximo, né? E no ano seguinte, 1961, era a posse do presidente Kennedy. E eu chego para o Januário Carneiro e digo assim, ó, Januário, é o primeiro presidente católico dos Estados Unidos. Né? Eu falava inglês já fluentemente na época. E ele disse assim, bom, por que você não vai lá fazer a reportagem? Eu falei, uai, lógico que eu vou. Demorou? Uai, foi Mas bom. aí ele Uai, disse assim, e o dia? mas, assim, Quem paga a passagem? mas você tem que arranjar o patrocinador. Ih, aí apertou. Aí eu saí em campo, eu fui nas agências de publicidade que tinha aqui, É mesmo? até que numa delas, que chamava Starlight, o sujeito olhou para mim e falou assim, você fala inglês? Eu falo. Você já foi aos Estados Unidos? Não, nunca fui não. Mas e aí? Eu falei, não tem problema nenhum, tem tudo a primeira vez, não é isso? Por isso que eu tô aqui. É né? por isso que eu estou aqui. Aí ele bancou a reportagem e eu fui. E nós fizemos a transmissão da posse do Kennedy. Foi a minha primeira reportagem pela internacional Itatiaia? pela Rádio Itatiaia. Mas com o patrocínio que você correu Que eu atrás. consegui. Naquela época em que a Itatiaia, eu gosto muito da Itatiaia, tenho minha vida toda lá, mas na eleição de 2010 eles esqueceram da célebre frase do Januário. A Itatiaia vende anúncio, não vende opinião. Perfeito. Esqueceram ainda. Sim, Tudo bem. perfeito. Boa lembrança. Muito boa lembrança. Deixa eu aproveitar. Professor Getúlio Nellenberg. Vamos lá, Getúlio. Sim. E aí, como é que é? Essa frase é forte, hein?
Nós não vendemos espaço, vendemos opinião. Nós vendemos espaço, não vendemos opinião. Vendemos Essa espaço, célebre vendemos frase opinião. do Januário Carneiro que estampava a antiga sede da Itatiaia, de onde saiu há uma semana, né? A Rádio Itatiaia agora está em novas instalações ali na Avenida Barão Homem de Melo, mas durante muitas décadas funcionou na antiga Rua Coromadel, Rua Itatiaia 117, onde eu também trabalhei, né? Também tive o prazer de trabalhar, ainda com o Januário Carneiro vivo. Eu trabalhei na Itatiaia num período curto, 93 a 94, e foi no ano que o Januário morreu. O Januário morreu em 1994, mais no finalzinho do ano, assim, né? Mas com certeza eu tive o prazer, mesmo que durante um curto período, de trabalhar com uma das principais mentes do Rádio Mineiro, né? Dos principais empreendedores do Rádio Mineiro. Eu estou lembrando aí, o ministro falando de eleições e tudo mais, cobri algumas eleições em que o ministro, senador, deputado federal, né, foi candidato, cobri a antológica eleição de 1994, né, a campanha para o governo do Estado. Hélio Costa disputava a eleição com Eduardo Azeredo, né? A, cobri também a eleição de 2006, Hélio Costa era candidato também, ele era ministro das Comunicações, depois saiu para disputar aliás, foi 2006 ou 2010? Foi 2010, né? 2010. Foi 2010. 2010 essa eleição para governador, né? Então, também estive presente aí na cobertura de algumas eleições. O rádio também, né, participa ativamente dessas eleições. Nós podemos lembrar, por exemplo, já que abri uma parêntese sobre eleições, eleição de 1950, porque a televisão só foi entrar mesmo numa campanha política em 1989, né? Eleição para presidente da República, 1989, 20 anos depois da última eleição, antes do período da ditadura militar. Na eleição de 50, era rádio e jornal, né? Getúlio Vargas disputando contra o brigadeiro Eduardo Gomes e Cristiano Machado, o mineiro Cristiano Machado, né? Que dá nome à avenida aqui. E é curioso porque o rádio retratava na época, na campanha do brigadeiro Eduardo Gomes, que as senhoras que apoiavam o brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN, né, faziam aquele doce, que naquela época ainda não se chamava brigadeiro, mas que passou a se chamar brigadeiro por causa do candidato brigadeiro Eduardo Gomes. Eu falo isso para os alunos, eles acham o máximo, né, porque eles não conseguem imaginar como é que uma campanha política deu nome a um doce que hoje é tão apreciado, muita gente conhece, mas se você for pensar bem, né, o que poderia levar a um doce se chamar brigadeiro? Só mesmo uma situação dessa, né? Diz que o brigadeiro era galã, hein? As moças gostavam dele. É bonito e é solteiro. Era bonito e solteiro, pronto. Esse era o slogan. O brigadeiro é bonito e é solteiro. Eu era menino. Olha só, a campanha política, Pedro, lá de 1950, já apelando para esse bonito e solteiro. Agora, eu queria lembrar uma coisa muito importante do rádio, porque, na verdade, o rádio foi criado na década de 20, né, e diga-se de passagem, aqui em Minas Gerais, a primeira emissora de rádio foi criada por um barbacenense, que foi o governador Antônio Carlos, que antigamente chamava-se de presidente do Estado, né? Presidente Antônio Carlos. Ele é que cria a Rádio Mineira em 1926. Né? E o Getúlio, em 1932, é que realmente faz o rádio um instrumento comercializado. Isso. Né? E pensando em quê? Libera a publicidade. E libera a publicidade. E o que ele faz? Ele está copiando uma extraordinária ferramenta política criada nos Estados Unidos pelo Franklin Roosevelt, que inventou um negócio chamado conversa ao pé da lareira. E o Getúlio transformou isso aqui para a voz do Brasil. Era a hora do Brasil. Era a hora do Brasil. Isso mesmo, bem lembrado. E aqui Raposa tem um política, hein? até hoje nós temos a voz do Brasil, que era a hora do Brasil, agora a voz do Brasil.
E diga-se de passagem, para quem está no interior de Minas, lá pelos cantos do norte de Minas, de repente, para você se informar, é a voz do Brasil. Isso É mesmo. impressionante. A gente desvaloriza aqui na capital, tem as nossas críticas, né? Mas é importante no interior desse Brasil afora. O rádio é tão importante. Eu fiquei 4 anos na Voz da América em Washington, né? E é curioso que tem muita gente, evidentemente bem mais nova do que eu, né? Que vira para mim e diz assim, eu te ouvia muito na rádio lá dos Estados Unidos, da Voz da América. Olha que coisa fantástica. A rádio tinha 500 quilowatts em onda curta. Puxa, Você imagina. No mundo inteiro. Imagina. Né? Isso, depois, quando a gente tiver um tempinho maior, eu queria falar para você por que não aconteceu o rádio digital no Brasil, que foi da minha época, né? Isso. Quando ministro das Comunicações, Por favor, nós conseguimos implantar a TV digital, depois de sofrer uma campanha terrível dos europeus que queriam, porque queriam um sistema europeu, que na verdade você tinha que passar pelas empresas de telefonia para poder ter uma TV de alta definição. Os americanos não tinham a portabilidade, você só conseguia fazer a imagem de alta definição no televisor em casa fixo, e os japoneses tinham inventado a TV digital que a gente queria, quer dizer, ela tinha alta definição, ela tinha o standard, ela tinha a transmissão pelo telefone, tudo de graça, sem você ter de comprar essas ferramentas, né? Então, eu acho que a gente foi montando aquilo da televisão e deu certo. Nós colocamos 122 ou 23 professores, engenheiros qualificados, gente que participou diretamente conosco na formação do Sistema Brasileiro de Televisão Digital, que é certamente tecnicamente baseado no sistema japonês, mas ele foi aperfeiçoado. O professor vai saber, certamente, que nós, naquela época, já antecipamos um pouquinho o compressor de vídeo que os próprios japoneses usavam, inferior ao que nós tínhamos no Brasil, né? E aí veio, por que não se fez o rádio digital? Não foi feito o rádio digital porque tinha, na verdade, uma tradição de se comprar todo equipamento de rádio no Brasil dos Estados Unidos. Então, evidentemente, que para você usar os mesmos equipamentos, fazer uma adaptação, ficava mais fácil se o modelo de rádio FM digital fosse americano. E os europeus tinham um sistema muito bem feito de rádio AM digital, mas não tinha FM. E os americanos tinham um bom sistema FM, mas não tinham o AM. Então não tinha como decidir, porque você ia ter que ter 2 rádios em casa. Um para ouvir o sistema americano e outro para ouvir o sistema europeu. E então a gente ficou esperando que se fizesse um único sistema, né, de rádio digital que pudesse contemplar o FM e contemplar o AM. Lamentavelmente, isso hoje já existe, mas infelizmente até agora o Brasil não fez isso. E acabou, no governo passado, não nesse, diga-se de passagem, eles resolveram simplesmente acabar com a onda média, o que é uma besteira, porque o rádio digital em onda média é um extraordinário instrumento de comunicação. Para você ter uma ideia, nós fizemos um teste na minha época de ministro com rádio AM digital, pusemos um transmissor na Guiana Inglesa e transmitimos até a Patagônia com 10 kW. 10 kW você em ondas médias você transmite 100 km e em ondas frequência modulada você não vai a 10 km, né? No entanto, na rádio digital AM digital você faz 1000 quilômetros, se quiser, e nunca conseguiram entender a importância do rádio AM digital e simplesmente entregaram. Vamos aproveitar e trazer um pouco para essa discussão, um pouco da história, né, do nosso convidado, o Hélio Costa, que vai se confundir um pouco com a história também, né, da comunicação, do rádio e da televisão aqui no Brasil. Então vamos lá, nós separamos algumas fotos, vamos dar uma conferida aqui. Aí. Isso aí foi em uma cobertura da Copa do Mundo 1970, em que eu fui como repórter da Voz da América e ganhei, diga-se de passagem, modestamente, a medalha de ouro pela cobertura internacional. Esse do lado direito é o presidente do México, Díaz Ordaz, me entregando a medalha. Poxa, que bacana, hein? A Copa do México, né? Costeleta boa, rock and roll essa costeleta, hein? Essa é a carta do Bob Kennedy, que nós já tínhamos mostrado anteriormente, quando ele me convidou para participar, né? E esse aí foi um evento extraordinário que aconteceu em 1965. O jornalista Fábio Doyle, que era diretor do Diário da Tarde e que, na verdade, tinha me levado para o Diário da Tarde durante os 2 anos anteriores à minha ida para os Estados Unidos, ele passa por Washington. E havia essa conferência de Glassboro, do presidente Lyndon Johnson, com o primeiro-ministro da União Soviética, que se chamava Alexei Kosygin.
E porque ele estava lá, eu fiz um contato com a Miss Eleanor Hall, que tinha sido assessora do Departamento de Estado aqui em Belo Horizonte, e ela nos arranjou uma credencial para cobrir esta conferência de Glasgow. Acho que foram os únicos repórteres brasileiros nessa cobertura. Agora, que memória, hein? Que memória. Lembra o nome das pessoas todas? Não é qualquer nome. Bonito e bom de memória. Bom de memória? Tá bem demais. E modéstia à parte, com 83 anos. 83, parabéns. Olha, não Olha quem tá aí, ó. Ó o Este aí Pelé. é o Pelé na minha época, evidentemente, de Nova York já. O Pelé morou comigo cerca de 6 meses, mais ou menos, quando ele se separou da primeira mulher dele. Jogava pelo Cosmos. E eu fui o... vamos dizer assim, quem ele assinou o contrato com o Cosmos e eu que fui o testemunha do contrato. Que honra, hein? Agora, que absurdo, hein? Você vê, contrato de 1 ano, isso aí foi em 1972, ele ganhou 6 milhões de dólares. 6 milhões de dólares o Messi deve ganhar por dia. Boa, boa. Olha, legal. Isso aí é gente, fantástico. Foi a minha última reportagem no Fantástico. O Stephen Hawking, né, que é a maior sumidade no universo, que escreveu vários livros, mas sobretudo... Fantástico, um grande pesquisador. Ele era pesquisador da Universidade de Oxford, e quando eu fui entrevistá-lo, ele ainda conseguia se manifestar, né, através de movimentos, ele falava de uma forma que a secretária dele interpretava o que ele estava falando. E aí a assinatura da TV digital, junto com o primeiro-ministro Koizumi, né, do Japão, que nos recebeu, passamos umas 2 horas com ele e fizemos a assinatura da TV digital aí. Muito bom. Vamos adiante, então. Olha, faltou o Kofi Annan, que era o secretário-geral das Nações Unidas, no meu tempo, né? E ele era uma figura extraordinária, eu tinha uma relação com ele e tal, uma figura fantástica, chegava lá, almoçava com ele e tal. Mas é realmente um momento muito, muito especial. Parabéns. Está aí a carta do Juscelino, né? É a carta do Juscelino, essa daí. Dá vontade de ler, né? Nós vamos ter que procurar isso aí na internet. Você tem que fazer um arquivo. Mas olha, tem tanta gente que passou. Isso aí foi o começo lá na Rádio Barbacena, quando eu entrou na Rádio Barbacena. O disque jockey, né? O operador pegou o microfone. Cidade das Vozes. Mas olha, eu tive que selecionar aí 5 ou 6 personagens, porque eu tenho uma relação de gente. Olha aí, essa aí foi uma reportagem no Palácio da Liberdade. Na época era uma visita do então ministro da Fazenda, que era o Roberto Campos, avô do atual presidente do Banco Central, que é Roberto Campos Neto, né? Quem está à esquerda é o Magalhães Pinto, que é o governador de Minas da época, e do lado direito do Magalhães Pinto está o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, que era o Lincoln Gordon. O Januário Carneiro aparece nessa foto um pouquinho do meu lado direito, é o Januário Carneiro. Sim. E um pouquinho lá no canto aparece um repórter da Rádio Itatiaia, que é o Fábio Vieira. Fábio Vieira, sim, boa. Lembrança, muita memória. Parabéns, viu, muito bom. Fala que Deus não dá asa à cobra, mas te deu voz, né? A sua voz que te colocou na rádio, foi a sua voz. Jornalismo, né? Porque sua voz não é comum, né? Na verdade, veja só, eu estava na Voz da América quando fui contratado pela Rede Globo, né? E diga-se de passagem, eles estavam procurando desesperadamente um repórter, mas tinha de falar inglês. Para você ter uma ideia, da minha época que eu fui para os Estados Unidos com a Voz da América, de toda a imprensa de Minas Gerais, eu acho que eu era o único que falava inglês. Eu não fui lá por acaso. Eu costumo até dizer que tem algumas coisas que me ajudaram muito o fato de eu estar naquele momento ali. Por exemplo, eu fui ministro das Comunicações, não foi simplesmente porque eu gostava de comunicação, eu era um homem de comunicação. Eu fui inicialmente indicado para ser ministro da Previdência. Mas aí eu fui lá no presidente e disse, olha, senhor me desculpa, eu não posso aceitar. Sim. Eu não entendo nada de Previdência, eu não vou ajudá-lo, eu vou levar 4 anos para aprender, quando eu aprender eu tenho que ir embora. Então eu faço questão que o senhor indique outro, mas não, por favor, eu não sei nada de Previdência. Bom, mas eu tenho que botar você aqui. É porque o PMDB que está indicando. Isso. E na época nós éramos 18 senadores, só que tinha um problema. Dos 18 senadores, 12 eram candidatos à reeleição. Tinha 5... que um era o Sarney, que era o presidente do Senado, o outro era líder do governo, o outro líder do PMDB,
e só sobrou eu. Então, eu peguei e virei para ele e disse, olha, só me cabe no Ministério das Comunicações. Ótimo, se escalou bem, mandou bem, muito Eu bom. me escalei. Gente, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas a gente tem que convidar mais uma vez. Reforça o convite para o Tia Anastácia domingo. Nesse domingo, dia 11, numa casa muito legal, chama 299 Speed Shop. É uma casa de carros antigos, de motocicleta. Isso, a sua praia, né? Adoro. Agora eu te confesso, eu só toco rock and roll na minha banda e ando de moto, não faço mais nada na minha vida. Bom Aposentei. demais, parabéns. Só faço Isso aí, isso. tem que curtir a vida, isso é que é importante. Nesse domingo, é o que o Antônio falou, vai ser um negócio mais família, nossos filhos vão. E é isso. E o Tia Anastácia está cada vez mais rock and roll. Combinado. Obrigado. Antes de encerrar, não podemos deixar de lembrar o padre Lendel de Moura, Isso mesmo. 1893. Perfeito. Ele faz as primeiras experiências como um rádio, de transmissão com ondas de rádio, idênticas a que Marconi fez na Itália, e diga-se de passagem, ele, o Lendel de Moura, 10 anos depois, recebe nos Estados Unidos as patentes da transmissão, primeiro do telégrafo com fio e sem fio. Perfeito. Entende? Quer dizer, Bem ninguém lembrado. sabe disso. Muito bem lembrado. Né? E esse padre brasileiro, mas foi desacreditado no Brasil e teve que ir para os Estados Unidos. Sim, Exatamente. gaúcho, Né? gaúcho. Fechamos então. Getúlio, professor, obrigado pela presença. Valeu demais, viu, Getúlio? Agradeço muito, Elias. Um abraço a todos aí que participaram. Sempre que tiver oportunidade, teria o máximo prazer em participar do seu programa. Parabéns aí pelo seu programa, Obrigado. né? Você também é um personagem do rádio. Então, esse Total. programa tinha que ser apresentado por você, não podia ser outra pessoa. Obrigado, Getúlio. Um beijo para você, viu? Muito bom. Gente, chegamos ao final e para fechar, Celinha, obrigado pela presença. Obrigada a você. E mais reclames, né? Vamos lá, o Tia Anastácia na casa outono, hein? Hélio, muito obrigado, meu querido. Reclame, por favor. Toma o seu Todd hoje, todo mundo vai tomar. Toma o seu Todd hoje, todo mundo vai tomar. Todd é gostoso, fortifica, é econômico. Todd é gostoso, fortifica, é econômico. Vou tomar gostoso que está. Vou tomar gostoso que está. Tomou o seu Todd hoje? Todo mundo vai tomar. Todd contém porque contém mesmo. Todd contém tudo que os homens, mulheres e crianças necessitam para ter novas forças, vigor, energia e rapidez mental. Todd é gostoso, fortifica, é econômico. Todd é gostoso, fortifica, é econômico. Vou tomar gostoso que está. Vou tomar gostoso que está. Todd é gostoso. Todd fortifica. Todd é econômico. Todd é único, Todd não tem e nem pode ter similares. Todd! Qualidade, qualidade e qualidade comprovada. Alô, alô, alô! Reclames, por favor.